Boa tarde. Esse grupo tratará dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, o qual sofreu em sua elaboração forte influência da Conferência Rio+20, que ocorreu em 2012 no Brasil. Composto por 17 objetivos e 169 metas, os ODS têm a finalidade de instruir as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional até 2030. De forma mais detalhada, iremos falar do primeiro objetivo, que é a erradicação da pobreza, o segundo, fome zero e agricultura sustentável, o terceiro, saúde e bem-estar, educação de qualidade, o quinto, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho de gente e crescimento econômico. Olá pessoal, sou o João e vou falar sobre os objetivos 1 e 2. O objetivo 1 trata sobre a erradicação da pobreza, que consiste em acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Bom, a meta número 1 desse objetivo diz que até 2030 deve-se erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas e todos os lugares. Atualmente, medida como pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares por dia, pois ainda hoje 6,5% da população mundial vive em extrema pobreza. E 11,7% dessa população são crianças de 0 a 5 anos de idade, faixa etária mais importante para o desenvolvimento da criança. A meta número 2 diz que até 2030 deve-se reduzir pelo menos a metade da proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais, sendo uma meta muito importante para o Brasil, pois aproximadamente 25% da população brasileira está abaixo da linha da pobreza. Bom, cerca de 52,168 milhões de pessoas no Brasil estão abaixo da linha da pobreza e entram naqueles 20% que eu tinha mencionado. Bom, a meta número 3 diz que deve-se implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Ou seja, diversas ações sociais já foram implementadas anteriormente pelo presidente FHC e pelo presidente Lula. Algumas como Fome Zero, Bolsa Família, Auxílio Gás, Auxílio Alimentação e entre outras. Né? Bom, a meta número 1B diz que deve-se criar marcos políticos sólidos em níveis nacionais, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos povos e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza. Bom, o Brasil já possui algumas ações sociais. Né? Com isso, o maior desafio não é criar novos marcos políticos sociais, mas sim fortalecer os que já existem. Né? Bom, esse é um gráfico do IBGE e ele mostra a porcentagem da população brasileira nas faixas da pobreza e da pobreza extrema. E é possível observar que os níveis caíram consideravelmente desde as décadas passadas, um ponto muito positivo. Entretanto, nos últimos anos, esses níveis têm aumentado muito, pois o país passou e ainda passa por uma crise econômica e política. Né? Bom, o objetivo 2 trata sobre a fome zero e a agricultura sustentável, e consiste em acabar com a fome, alcançar a insegurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. A meta número 1 desse objetivo diz que até 2030 deve-se acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e as pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano, pois aproximadamente 26% dos domicílios brasileiros possuem insegurança alimentar e 3,59% desses possuem insegurança alimentar grave. É um número muito preocupante. A meta número 2 diz que até 2030 deve-se reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. E porque cerca de 1,4% das crianças brasileiras menores de 5 anos possuem déficit de peso, né? E 7,3% dessas crianças menores de 5 anos possuem excesso de peso. Mas se há uma deficiência na alimentação dessas crianças, o déficit de peso deveria ser maior. Entretanto, devemos pensar que essas crianças podem estar com excesso de peso devido à má alimentação que é fornecida. Isso devido à falta de recursos financeiros da família para prover alimentos ricos em nutrientes e proteínas, restando apenas os carboidratos baratos para servir na refeição. Como, por exemplo, hoje, a batata está R$2,50 o quilo e 1 quilo de carne custa em torno de R$35, R$40. Bom, tratando-se das metas sobre a agricultura sustentável, foram propostos alguns pontos para serem alcançados, né? Como dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção, manter a diversidade genética dos insumos agrícolas, aumentar o investimento inclusive com a cooperação internacional, infraestrutura, pesquisa e serviços agrícolas, adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados commodities, né, e de alimentos e seus derivados, corrigir e prevenir as restrições do comércio e situações nos mercados agrícolas mundiais, como por exemplo mercados paralelos ou beneficiamentos paralelos. Né. Então é um pouquinho disso aí.
E para terminar essa apresentação aqui, queria deixar um pensamento para vocês. Para quem tem uma boa posição social, falar de comida é coisa baixa. É compreensível, eles já comeram. Essa frase foi dita por Bertolt Brecht, né? É um dramaturgo alemão. Então, é isso. Bom, meu nome é Jonas e eu vou apresentar o objetivo 3, que é saúde e bem-estar. Esse objetivo é visado assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas. Em relação às metas desse objetivo, de maneira geral, das metas 1 a 5, tratado a questão da mortalidade, em relação à mortalidade materna, de recém-nascidos e da infância, e de doenças não transmissíveis. Também é tratado a questão de acabar com as epidemias e o reforço da prevenção e tratamento de abuso de substâncias. Da meta 6 à meta 9 é tratado a questão da mortalidade também, agora para acidentes e por contaminação. Além também de tratar a garantia, né, do acesso à cobertura do universal ao serviço de saúde. Das metas A a D é tratado a contemplação, né, é contemplado, aliás, a implementação de medidas para o controle do tabaco, de apoio ao P&D e financiamento na área de saúde, né, e trata também da redução dos riscos de saúde nacionais e globais, de forma, né, a reduzir a capacidade, reforçar a capacidade dos países, né, do combate e do tratamento da saúde. Em relação ao relatório Luz 2020, da Agenda 2030, ele traz, né, o andamento, né, dessas metas para o Brasil. E daí é classificado em alguns índices, né, de retrocesso, ou meta ameaçada, meta estagnada, progresso suficiente ou progresso satisfatório. Alguns exemplos que esse relatório traz, em relação à meta 1, por exemplo, houve um retrocesso, pois a taxa de nascimento assistido para o pessoal de saúde qualificado caiu de 2018 para 2019. Né? Em relação à meta 3, houve um progresso satisfatório, devido ao aumento, ou à redução de 38% dos casos de malária e a estagnação da taxa de incidência de tuberculose. Em relação à meta 4, houve um estagnamento devido principalmente à predominância dos fatores de risco associados às doenças crônicas, pois esses fatores potencializam o risco de morte por pacientes com Covid-19. Por fim, algumas recomendações que o relatório traz, né, são efetivar as recomendações da OMS para o controle e combate das epidemias, né, aumentar as campanhas de vacinação e adotar formas inovadoras para o financiamento da saúde e da Agenda 2030, de maneira geral. Obrigado. Oi gente, eu sou o Felipe e dando continuidade à apresentação do seminário, eu vou falar do item 4, que fala sobre a educação de qualidade. Então tem como objetivo garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Antes da gente conhecer as metas, eu queria apresentar um pouco alguns dados do relatório Luz da Agenda de 2030, que vem mostrar um pouco do contexto da educação no país para que a gente entenda os principais desafios e como essas metas foram pensadas aí para que a gente alcance a educação de qualidade. Então, primeiro a gente está falando de um país continental, então a gente tem diferenças por regiões, tanto na taxa de matrícula, como mostra aí na primeira imagem, com 96% de matrícula na região norte e nordeste e 98% na região sul e sudeste. Os resultados na prova do Brasil de 2015 também mostram aí uma diferença no desempenho dos alunos, os maiores índices para a região sul e sudeste, só que se a gente olhar a média nacional de 33,9% ainda está muito abaixo do que se espera quando a gente fala de educação de qualidade. Aqui um pouco sobre alguns dados sobre acesso e novamente sobre o desempenho dos alunos. 2,5 milhões de crianças estavam fora da escola no ano de 2017, né, crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos. Então é um número bastante grande, considerando aí que a gente está no ano de 2020, que muitas iniciativas já poderiam ter sido tomadas para que as pessoas tivessem acesso à educação. Esse índice de 76% de conclusão do ensino médio até os 16 anos mostra um pouco do problema de evasão. Então as crianças iniciam na vida escolar, mas por algum motivo elas acabam abandonando a escola, e a gente precisa entender a realidade aí de cada região para tratar esse problema. Apenas 33,9% tem um nível adequado em português e 18,2% um nível adequado de matemática. Então, além de demandar acesso, a gente precisa passar a demandar qualidade, e essa é uma das pautas mais urgentes aí do país atualmente. Falando um pouco da educação infantil, né, de crianças de 0 a 3 anos,
a gente não consegue atender a grande demanda por creches, apenas 30% da demanda foi atendida, sendo que 38% estão na região sul e apenas 14% na região norte. Aqui vem falar um pouco sobre as diferentes desigualdades, né? Seja racial, seja do contexto urbano ou rural, e seja da comunidade LGBT, identidade de gênero. Eu não vou apresentar todos os dados que estão aqui, até por questão do tempo, mas a gente pode ver que o racismo reflete muito na educação, né? 20% dos homens brancos possuem ensino superior completo e apenas 7% homens negros possuem ensino superior completo. E aí para as mulheres aí é um número parecido, né? 23% das mulheres brancas com ensino superior completo e 10% mulheres negras. A gente pode ver que no contexto rural apenas 48% das crianças estão matriculadas, enquanto no contexto urbano 65%. Aqui um número que assusta bastante, mais de 50% afirmaram ter sido assediados sexualmente na escola. Então a gente tem, isso reflete com certeza no desempenho das crianças. A gente precisa falar de educação sexual na escola, precisa ter um sistema de educação muito mais inclusivo, né, que trate todos esses problemas sociais no país. Aqui as metas, novamente eu não vou apresentar todas, vou trazer um resumo aí do que cada uma fala. A meta 4.1 e depois a 4.5 e 4.4 vai falar um pouco da universalização da escola, né, do acesso à educação para todos. Então, a palavra equidade está presente nessas metas. É importante que a gente entenda que não só dar a oportunidade a todos, né, mas realmente levar a escola para todos, entender a realidade de cada um, as pessoas que precisam de mais investimento, as comunidades que precisam de mais investimento para que tenham acesso à educação a todos, acesso de educação para todos. A meta 4.2 vai falar um pouco da pré-infância. Então é importante que a gente prepare as crianças, né, na creche. Até muitos pais precisam trabalhar, então a creche é muito importante aí na formação escolar e é o início aí para que as crianças estejam prontas para o ensino primário. Depois a meta 4.6 vai garantir que jovens e adultos estejam alfabetizados. Então a gente precisa também resgatar esses jovens, né, e esses adultos, na verdade, né, pessoas que já passaram do período escolar, e investir em educação também para essas pessoas. Meta 4.7 vai falar um pouco das habilidades e de outras habilidades, né, promover o desenvolvimento sustentável e formar aí uma comunidade muito mais humana, né, que fala de igualdade de gênero, que fala de cultura de paz e não violência. Então é importante também que esteja abordado nas metas de objetivos sustentáveis. 4.A vai falar um pouco da infraestrutura, né, instalações físicas para a educação. 4.B vai falar um pouco sobre bolsas de estudo. E 4.C talvez seja uma das mais importantes, da capacitação de professores, né, formação e capacitação. Então é muito necessário formar professores, mas também é muito necessário que esses professores sejam capacitados. Alguns avanços importantes. Agora em agosto desse ano a gente teve o novo Fundeb aprovado no Congresso Nacional. Talvez seja a medida mais importante para os próximos anos no quesito educação. Ele passa a ser permanente, então vai fazer parte da Constituição brasileira. É maior, a União passa a contribuir de 10% a 23% até o ano de 2016. E a gente já tem um aumento de 2 pontos percentuais previstos para o ano que vem. Então entende-se que a educação é uma pauta urgente e o Fundeb é aprovado aí nesse sentido de melhorar a educação o quanto antes. É mais justo, vai atender a comunidade mais pobre e mais eficiente. A gente está falando de avaliação de gastos, revisão das regras, e é uma das primeiras iniciativas aí a demandar qualidade além do acesso à educação. Aqui eu deixei uma dica de mais conteúdo, caso vocês queiram buscar sobre o que vem sendo feito na educação no país, até para que a gente bata as metas até 2030. É o site do Todos pela Educação, lá tem bastante conteúdo bem interessante sobre a educação. Agora eu vou apresentar o item 5, que fala de igualdade de gênero, e tem como objetivo alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Novamente eu trouxe alguns dados do relatório Luz da Agenda de 2030. Então, primeiro aí a situação econômica e profissional, né? As mulheres têm rendimentos menores que os homens e uma porcentagem do salário menor. Ainda estamos falando disso em 2020 e a gente precisa tratar esse problema urgentemente para que a gente tenha equidade de gênero, né? Igualdade de gênero. Os cargos públicos são majoritariamente ocupados por homens e isso aumenta conforme a idade. Aqui alguns dados que na verdade são muito tristes, né? Mas é a realidade nacional. Em 2017, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas. O Brasil é o 5º em número de feminicídios, então a gente precisa tratar isso urgentemente. Uma em cada 3 mulheres brasileiras diz ter sido vítima de violência. E aí alguns dados globais de representatividade. Essa média global já é conhecida em muitas situações, né, de 23% global.
de mulheres líderes, mulheres em cargos de governo, então, no cargos públicos, né? Cargos públicos, então é importante que a gente aumente aí a participação das mulheres como medida sustentável, objetivos sustentáveis. Então, as metas são todas nesse sentido: acabar com a discriminação, eliminar a violência, práticas nocivas, casamentos prematuros, né, ou são outros problemas ainda existentes no país. Então, as metas são pensadas nesse sentido. Reconhecer e valorizar o trabalho da mulher, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e igualdade de oportunidades para a liderança. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e dos direitos reprodutivos de acordo com a conformidade do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e dos documentos resultantes de suas conferências de revisão. Então, aqui falando um pouco, né, de saúde sexual, e é muito importante que a gente fale disso principalmente nas escolas, né, está um pouco associado ao item 4, e é isso. Aqui ó, as outras metas: realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais a recursos econômicos, aumentar o uso de tecnologias, adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável, né? No Brasil a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma das grandes conquistas para as mulheres, e não só para as mulheres, né, para a sociedade em geral, e a gente precisa ter mais legislação para que a gente alcance aí a igualdade de gênero. Aqui eu também deixei uma dica de conteúdo, o link está lá nas referências. Aqui também eu gostei bastante desse conteúdo, que tem algumas dicas do que a gente pode fazer pela educação, principalmente para ensinar as nossas crianças, né, que são aí o futuro do país, e a gente precisa ensinar realmente as crianças crianças não nascem, né, com preconceito ou com nenhum tipo de discriminação, e a gente precisa trabalhar isso, ensinar as nossas crianças para que a gente tenha igualdade de gênero no futuro. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Harrison e eu vou falar sobre o item 6 e essa é a minha contribuição do trabalho. Bom, basicamente a gente vai falar sobre água potável e saneamento, que pode ser resumido em garantir a disponibilidade de manejo sustentável da água e saneamento para todos. Eu vou tentar não me alongar, então a gente vai falar sobre as metas. Então, até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos, alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e equitativo para todos, melhorar também a qualidade da água, né, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação dos produtos químicos. Outra meta é aumentar substancialmente a eficiência do uso da água, né, que a gente sabe que, principalmente no nosso curso, é bastante interessante. Então, aumentar a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar a retirada sustentável e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, que acontece em algumas regiões do mundo e algumas regiões do Brasil também. Mais evidente no Nordeste, né? Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, e até 2020 também proteger e restaurar os ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas. As outras duas últimas metas são ampliar a cooperação internacional, o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento de atividades e programas relacionados à água e saneamento, e, por fim, apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Como eu não consigo falar muito, porque o nosso tempo é curto, eu vou dar duas notícias importantes, né? Falar sobre dois itens importantes, que é basicamente o marco de saneamento. Esse marco de saneamento ele pode ser resumido como a entrada de investimento privado para garantir a infraestrutura, né, do saneamento. Então, estima-se a entrada de investimento na ordem de 500 a 700 bilhões até o fim de 2033 e a cobertura de 99% para o fornecimento de água, que hoje é de 90%, e de 90% para a coleta e tratamento de esgoto, que hoje é de 53%. Então essa é a minha contribuição para o trabalho, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o Luiz e eu vou falar sobre o objetivo 7 de desenvolvimento sustentável, né, que é a energia acessível e limpa. E esse objetivo consiste em garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, né, confiáveis, sustentáveis e modernas para todos. Então, como a meta número 1, né, nós temos que assegurar esse acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia até 2030. Então, por que isso, né, a importância disso? Porque 13% do mundo não tem acesso à eletricidade ainda. Então, 40% do mundo não tem acesso a combustíveis limpos para cozinhar. O consumo de eletricidade por capita varia mais de 100 vezes em todo o mundo. Então, o que implica nisso, né? Então, eu trouxe duas imagens para corroborar com isso. É que crianças ainda, até hoje, né, principalmente na África subsaariana, para estudar à noite tem que recorrer a recursos como a querosene, né, lâmpadas de querosene, e muitas pessoas ainda utilizam a lenha como combustível aí para
cozinhar, né? Qual que é o problema disso? É que a utilização desse tipo de combustão acaba sendo muitas vezes incompleta, o que emite CO2, né, que é carbono negro, e que acaba implicando não só na saúde dessas pessoas, mas como da família delas em geral, né, de toda a comunidade. Então isso é muito ruim. Porém, nós temos aí em contrapartida um número que a quantidade de pessoas sem energia está diminuindo, então isso é um dado muito bom. Hoje, esse número saltou de 80% para 85% das pessoas que têm acesso à energia atualmente. Então, no aspecto do Brasil, 99,2% dos domicílios possuem aí acesso à energia elétrica atualmente, restando ainda 555 mil domicílios. Isso graças a programas como o Luz para Todos, né, e o de tarifa social de energia elétrica, que ajudam a pessoas ou da zona rural, ou pessoas com baixas condições, a adquirirem, né, esse tipo de meio, né, que atualmente é uma forma de dignidade para as pessoas terem energia elétrica, né. Contudo, ainda a qualidade da energia ainda é baixa, então muitas pessoas ainda sofrem com falta de energia, né, com a constância da qualidade, né, continuidade. E com aquele fator que eu havia dito anteriormente no outro slide, 12,3 milhões ainda utilizam carvão, né, para cozinhar seus alimentos. Então isso é um número muito preocupante, né? Então, aqui corroborando com o que eu disse, o número de municípios pertencentes às áreas rurais sem acesso à eletricidade, né, no Brasil, então Goiás, Mato Grosso, Amazonas tem grande participação, e o número de unidades consumidoras afetadas pela violação dos limites dos indicadores de continuidade de serviço, né. Então, em referência à qualidade de energia, 47,5% do Brasil ainda sofre com isso, sobretudo aí na zona norte e centro-oeste. Com um outro aspecto, né, outra meta, a segunda desse objetivo 7, é aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global até 2030. E por que isso? Né? Por conta de que a energia é a fonte contribuinte e dominante para as mudanças climáticas. Né? Grande parte, aí, 60% do total das emissões globais de gases de efeito estufa são devido a fontes de energia não renováveis. Então, o Brasil está bem nesse aspecto, razoavelmente. Então, 46% da matriz energética brasileira no geral, né, combustível, como fontes para cozinhar também, não só eletricidade, representa energias renováveis, enquanto no mundo, né, esse valor é de 14%. E aí, quando se fala só de energia elétrica, aqui nesse segundo gráfico, nós temos que 83% da nossa matriz é de fontes renováveis. Esse é um número muito bom e representando aqui consideravelmente a parte de fonte hídrica, né, hidrelétricas. Então, desde 1990, as emissões globais de CO2 aumentaram em mais de 46%, e a bioenergia é a fonte mais abundante aí nas fontes renováveis, das fontes renováveis nas matrizes. Né? Então, são dados aqui para se pensar que precisamos melhorar muito. Então, aqui dividindo isso, nós temos aqui a biomassa, né, que representa também o etanol e o bagaço da cana, como a maior nas fontes renováveis, e aí o petróleo despontando aqui como a maior das fontes não renováveis. E aí, sobre o aspecto 7.3, né, a terceira meta é dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética até 2030. Isso é muito importante, né, porque reduzir de forma significativa os custos com energia elétrica, com eficiência energética, significa fazer mais com menos. Né? Então nós podemos aí ter um crescimento sem a necessidade de uma readequação da infraestrutura interna. Ou seja, nós podemos comprar um equipamento que seja mais eficiente, que use menos energia elétrica. E isso é o propósito em geral da eficiência energética em si, né? É fazer mais com menos. Dessa forma nós reduzimos as emissões de gás de efeito estufa, a demanda por importação de energia e diminuir os custos em uma família e em toda a economia. Né? Então aqui ao lado nós temos esse gráfico representando aqui os valores de investimento em eficiência energética e tanto de consumo de equipamentos mais eficientes, como carros elétricos, até aí melhorias no sistema elétrico diminuindo as perdas. Então isso implica que a China é um dos potenciais players, né, nessa posição aqui com os que mais investem. O Brasil aqui está entre outros, então não dá para ter uma posição tão focada nisso. Esse gráfico é mais generalista, mas já dá para ver como o mundo está em relação à eficiência energética. Né? Então a ONU também fez algumas outras metas referente aí aos gargalos que existem hoje, né? Então, por que não são alcançadas essas metas de energias renováveis de forma mais aplicada atualmente, né? Principalmente por conta de recursos financeiros de países em desenvolvimento, de condições geográficas que não são favoráveis, regiões montosas, por exemplo, ou de recursos de infraestrutura. Né? Então, essa meta 7.A reforça a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologia de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética, tecnologia de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, como gás natural, e promover o investimento em infraestrutura de energia em tecnologias de energia limpa. Então, isso é muito importante. Né? Então, prever fluxos financeiros internacionais para países em desenvolvimento. E aí uma frase aqui muito importante do porquê é importante investir em tecnologia é porque, por exemplo, Bill Gates ressalta isso, né? Todas as baterias do mundo podem armazenar apenas 10 minutos da capacidade de eletricidade necessária no mundo. Então, muita coisa ainda pode ser feita, muita pesquisa ainda deve ser desenvolvida, né, para melhorar aí os aspectos energéticos e melhorar essa meta até 2030 do objetivo 7. O ponto 7.b ressalta aquilo que eu havia dito antes, que é expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos os países em desenvolvimento, né? Particularmente os países menos desenvolvidos,
e nos pequenos estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. Então, isso aí prevê investimentos em eficiência energética, em percentagem do PIB, né, de tudo aquilo que o país produz, e montante de investimento direto estrangeiro em transferências financeiras para infraestrutura e tecnologias para serviços de desenvolvimento sustentável. Então, aí, só para finalizar aqui, queria trazer um case para vocês de como podemos aplicar isso hoje, né? Então, como futuros engenheiros, podemos resolver um problema de saneamento básico que atinge milhares de pessoas. Então, dados aqui cruciais aqui. Pelo menos 2 bilhões de pessoas usam latrinas que não são drenadas adequadamente. Latrinas são um tipo de sanitários, né, que pessoas fazem fezes, muitas vezes a céu aberto, que não tem um sistema básico ali de recolhimento dessas fezes, né, um sistema de saneamento básico. O lixo contamina a água potável para milhões de pessoas com consequências terríveis. Muitas vezes essas latrinas, as fezes são recolhidas por caminhões, são jogadas em mares, em rios, e que as pessoas acabam consumindo dessa água posteriormente. Doenças causadas por falta de saneamento matam cerca de 700 mil crianças todos os anos. Se pudermos desenvolver maneiras seguras e acessíveis de nos livrarmos dos dejetos humanos, podemos prevenir muitas dessas mortes e ajudar mais crianças a crescerem saudáveis, né? Então, já um feeling aqui é que gerar novos tipos de sanitários para essas comunidades, o sistema de banheiros, não funcionará porque eles não têm um sistema básico, né? Seria necessário toda uma construção de uma infraestrutura que muitos países, por exemplo, da África, não possuem atualmente. Então, outra informação aqui é que 1.000 gramas de esgoto consiste em 800 gramas de água e 200 gramas de biomassa. Então, alguém tomou uma atitude para melhorar isso, né? Hoje em dia, no Senegal, nós podemos encontrar uma usina chamada OmniProcessor, que é um repositório seguro para resíduos humanos. Essa usina foi desenvolvida pela Fundação Gates e Genic Bioenergy, uma empresa de energia nos Estados Unidos. O projeto piloto foi no Senegal, e essa usina lida com resíduos de 100 mil pessoas, produzindo até 86 mil litros de água potável por dia e 200 kW de eletricidade. E detalhe, ela se autoalimenta com eletricidade de sobra. Então, ela produz energia, consome energia, e essa energia ainda sobra energia para a comunidade local. E além disso, essa usina, ela gera empregos ali na região. Isso foi um processo que foi gerado pelo Bill Gates, né, pela Fundação Gates. Recomendo que vocês deem uma olhada nisso, é muito bacana essa atitude e mostra como podemos aí se posicionar como futuros engenheiros, né, no desenvolvimento sustentável. Então aqui eu deixo um link para um vídeo que trata especificamente sobre isso. Essa foto é do Bill Gates tomando uma água que acabou de sair dessa usina. E recomendo que vocês assistem também, que puder, uma série da Netflix chamada Inside Bill's Brain, que trata sobre a vida do Bill Gates e, sobretudo, tem um episódio especificamente sobre esse projeto. Então é muito interessante. E recomendo que vocês entrem no Gates Notes também, que é um blog do Bill Gates. E eu deixei o link na descrição. Então é isso, pessoal. Até mais. Bom, chegamos ao 8º objetivo, trabalho de gente e crescimento econômico. Para promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Como primeira meta para esse objetivo, tem-se o registro de crescimento econômico per capita anual médio de 1,6% entre 2016 e 2018 e de 2,55% entre 2019 e 2030. Como listado pelo gráfico, ainda é cedo afirmar se o Brasil de fato irá conseguir alcançar a meta até 2030, visto pelo alto grau de variação registrado. A segunda meta é atingir níveis mais elevados de produtividade, seja por meio da modernização tecnológica, inovação, gestão e qualificação do trabalhador. A preocupação sobre essa meta pode ser observada pelo decrescimento da taxa de crescimento, chegando a valores inferiores ao ano de 2001. A terceira meta está relacionada com a promoção do desenvolvimento com a geração de trabalho digno e formalização, mas também proporcionar o crescimento do empreendedorismo, seja através das micro, pequenas e médias empresas, atrelado sempre com a inovação. A quarta meta se preocupa em ampliar a eficiência da utilização de recursos globais no consumo e na produção, e também empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, tendo como base o plano de ação para produção e consumo sustentáveis. A quinta meta está relacionada em reduzir 40% da taxa de desemprego e outras formas de subutilização da força de trabalho, garantindo assim o trabalho digno com ênfase na igualdade de remuneração. Bom, a sexta meta é alcançar uma redução de 3 pontos percentuais até 2020 e de 10 pontos percentuais até 2030, na proporção de jovens que não estejam ocupados nem estudando ou em formação profissional. Como registrado pelo IBGE, entre os anos de 2016 e 2017, o percentual se manteve paralisado, o que pode indicar o não cumprimento desta meta até 2020. Então, temos como sétima meta, até 2025, erradicar o trabalho em condições análogas à de escravo, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil, principalmente nas suas piores formas. A oitava meta é reduzir o grau de descumprimento da legislação trabalhista, no que diz respeito ao registro, às condições de trabalho, às normas de saúde e segurança no trabalho, com ênfase nos trabalhadores em situação de vulnerabilidade. A meta 8.9 é até 2030 conceder e implementar políticas para promover o turismo sustentável e responsável, acessível a todos, e que gere emprego e trabalho digno, melhore a distribuição de renda e promova a cultura e os produtos locais. Bom, a meta 10 é expandir de forma sustentável o acesso a serviços bancários e financeiros para todos. Como podemos ver pelos gráficos, o número de agências do segmento bancário por 100 mil adultos se mantém constante, com poucas variações,
e a proporção de adultos com conta bancária vem crescendo ao longo do tempo, mesmo com uma leve queda em 2017. A meta 8.b diz respeito, até 2020, desenvolver e operacionar um Plano Nacional de Promoção de Trabalho Digno para a Juventude, tendo como marcos referenciais a Agência Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente e o Impacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho. Aqui estão nossas referências. Muito obrigado.